Olá, meus amores, hoje eu tô aqui para compartilhar com você 7 segredos para você poder manifestar qualquer sonho que você deseja na sua vida. Eu já usei esses segredos para poder manifestar prosperidade, dinheiro, manifestações profissionais, saúde física, para conseguir, enfim, formações, cursos, uma série de coisas. E recentemente, inclusive, né, eu quero comunicar aqui porque eu já comuniquei também no Instagram, no @marinacarvalhooficial, que eu tô tendo a felicidade agora, nesse instante, né, de ter manifestado a gravidez de um menininho, né, a minha primeira gravidez. E também a partir de todo esse processo, de todas essas práticas, esses passo a passo, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então é também uma forma, né, de poder compartilhar um pouco da minha alegria, da minha gratidão, né, já que eu tô nesse momento eu tô podendo aqui compartilhar com vocês essa manifestação, que nessa altura do vídeo eu estou com 16 semanas, né, de gestação, mas enfim, a gente sabe o momento certo da gente estar trazendo isso para você. E sem dúvida é uma alegria grande quando a gente manifesta aquilo que a gente quer, né? Na verdade, era uma das coisas que eu também tinha esse desejo, tá? Mas eu quero mostrar para você os passos que a gente utiliza e que a gente utilizou também nesse momento, tá? E que também serve para qualquer coisa. São os mesmos para qualquer coisa que a gente queira manifestar, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão. Quero começar aqui com você. Bom, primeiro passo, tá? Primeiro segredo é a carta da gratidão. Então é você escrever aquilo que você quer. Normalmente na carta eu coloco várias áreas da minha vida, né? Então vamos supor, no caso aqui do bebê, vamos supor que eu quero ter um filho, tá? Então, eu coloco: Deus, obrigada pelo meu filho, gratidão porque eu posso proporcionar isso para ele, isso me deixa muito feliz, muito realizado, obrigada pela saúde dele, obrigada porque eu tô contando uma história para ele. Então, eu vou tentando escrever a carta como se eu já estivesse lá no futuro, mas contando essa história, sabe? Nossa, eu tô me sentindo, eu sou muito feliz e grata porque eu acabei de chegar em casa, eu encontrei meu filho, eu dei um abraço nele. E aí a gente vai contando essas histórias assim, né? Você vai contando. Então você vai retratando uma parte do seu futuro como se isso já estivesse acontecendo, tá? Essa é a carta da gratidão. Aí o ideal é que você coloque muitos detalhes. Se você quer manifestar uma casa, é bom você falar como que é a casa, como é que é a casa embaixo, como é que é a casa em cima, como é que é cada cômodo, o curso que você quer. Então tudo isso você vai colocando sem pedir, só agradecendo na carta, tá? Eu sempre gosto de começar, por exemplo, eu sou tão feliz e grata, e aí coloco, né? A segunda, e aí lê todos os dias, uma vez ao dia, tá? A segunda prática é a gratidão diária. Todos os dias a gente agradecer. Agradecer por aquilo que a gente tem, como se já fosse real, né? Então você agradecer, aliás, aquilo que você tem agora na sua vida, então sua casa, as coisas que você tem, os alimentos, fazer esse tipo de gratidão, sua saúde, as pessoas que você tem aí na sua família, tá? E depois você agradecer o que você quer como se fosse real. E aí, no caso, se você quer manifestar um filho, quer manifestar um carro, quer manifestar um curso, você vai agradecer as coisas boas já que você quer ver. Então, se você tem um desejo, você vai transformar esse desejo em gratidão. Você vai falar: obrigada, eu sou tão feliz e grata agora, por exemplo, porque eu engravidei de forma leve e tal, sem ansiedade, eu me sinto feliz, eu me sinto plena, eu me sinto realizada, né? Então você vai colocar o que você sente, você agradece e coloca como você tá se sentindo, entende? Mas o que mexe muito com a mente é falar assim: como que eu vou colocar que eu tô me sentindo se eu ainda não estou, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas é esse o grande paradoxo da física quântica. É exatamente você começar a se envolver no seu sonho, ter a coragem de se envolver, mesmo que você ainda não esteja experimentando isso no mundo matéria, né? No mundo físico, tá?
O terceiro passo, gente, tá? É você visualizar. Várias vezes eu visualizei e enfim, né? Eu sempre visualizei uma coisa também que eu visualizei. Eu sempre visualizava como que era. Às vezes eu visualizava no carro, na cadeirinha, colocando na cadeirinha, eu entrando no carro, levando. Então, algumas coisas assim, sabe? Que a gente consegue se envolver ali para que o nosso inconsciente comece a sentir, né, aquela realidade, tá? Eu já desenhei, né, no começo desse ano eu fiz um desenho novo, aonde eu me coloquei, que eu tava com uma barrigona, né, grávida, e com o Yuri abraçado comigo, eu grávida, e a gente tava num lugar específico, e eu agradecendo, obrigada a Deus pela minha gravidez saudável e tranquila, por tudo estar correndo bem. Só que quando eu trabalho com desenho, eu não fico olhando todos os dias, tá? Eu coloco ali, vez ou outra eu olho, né? Mas é incrível, muitas coisas eu fiz através de desenho. Eu fiz também através de lista de manifestação, né? Por exemplo, o meu relacionamento hoje, eu me lembro perfeitamente, acho que sei lá, em 2005, 2004, que eu fiz uma carta, não me lembro exatamente o que me levou a esse conhecimento na época, mas eu fiz uma carta colocando todas as características que eu queria ter no meu esposo, né? E o universo me trouxe de forma tranquila, me trouxe a oportunidade da gente estar junto, né? Hoje nós vamos fazer 15 anos que estamos juntos. E foi com a lista especificando. Então, a especificidade é muito importante dentro do processo, tá? Outra coisa, gente, que eu quero colocar é você fazer o desenho, você desenhar e também o ato de visualizar, né? Não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu acho que não. Então, assim, o ato da visualização, sabe? Você entrar em meditação e começar a visualizar, viver como se fosse uma cena. Então, você vai fazendo as coisas, entrando e tal, e se envolvendo, e se sentindo grato, se sentindo feliz. Essa é uma outra coisa. Agora, o quinto passo, deixa eu ver se é isso mesmo. O quinto passo é a gente trabalhar as nossas crenças. Vamos supor que uma pessoa quer manifestar um bebê, uma gravidez, mas essa pessoa traz, por exemplo, muitas crenças ligadas à maternidade. Por exemplo, eu mesma trazia muitas crenças ligadas à maternidade por causa de várias questões que eu vivi, que eu tive que curar do meu relacionamento com a minha mãe. Então, eu acho que de uma certa forma isso trazia algumas resistências dentro do meu campo e eu tive que olhar para isso. Então, muitas vezes a gente quer fazer, por exemplo, o próximo passo, que é o sexto passo, a gente quer fazer manifestações, que também é uma das partes do processo, você fazer uma manifestação a partir do sétimo plano, você poder manifestar a partir da sua mente supraconsciente em união com a mente consciente e inconsciente, isso é poderoso. Mas se você manifestar e você não trabalhar as crenças que talvez você possa ter, sabe? Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu vou ficar longe da minha família. Se eu tiver dinheiro, por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser uma boa mãe, sabe? Se eu for uma ótima profissional, eu não posso ser uma boa mãe. É uma das crenças que eu tive que estar trabalhando. Claro que eu ainda tenho que trabalhar várias coisas, né, gente? Claro, não tenho dúvida disso, tá? Mas é assim que a gente vai derrubando as resistências para que a gente aumente nossa probabilidade e o universo possa trazer uma realidade para a nossa vida. É dessa maneira. Então, assim, a gente tem que trabalhar essas crenças que a gente tem. Às vezes a gente viu, por exemplo, vamos supor que você teve uma relação difícil, sei lá, com a sua mãe, seja relacionado à questão de maternidade, ou seja, a questão, por exemplo, do dinheiro, você viu algo ruim da relação da sua mãe com o dinheiro, por exemplo, ou de casamento, e aí muitas vezes você pode estar trazendo um medo agora, que é de viver não algo que você experimentou, mas que você viu seu pai ou sua mãe experimentar. Então, se a gente não trabalha essas crenças, pessoal, não é que o universo não quer nos entregar, sabe? Mas ele quer, mas a gente está resistindo, então a coisa não acontece. Então, é na hora que a gente trabalha isso, que a gente vai tirando esses medos, vai liberando essas condições, essas dificuldades que a nossa mente coloca, é que a gente pode trazer. Por isso que é muito importante a gente buscar essa reprogramação, tá? Em seguida vem a manifestação que eu falei para vocês, né? E por último, gente, trabalhar a ansiedade, tá?
e você começar já a se sentir como se você já fosse, né? Então, por mais que eu estivesse fazendo várias práticas, uma coisa que eu percebi é que eu não ficava ansiosa, sabe? Assim, eu sempre vibrei, eu percebo que uma coisa também é você vibrar no desprendimento. É assim, ó, como seria bom, mas se isso não acontecer, eu sou feliz do mesmo jeito. Eu sou feliz do mesmo jeito. E eu já começava a sentir a maternidade. De uma certa forma, eu canalizava muito a minha sensação de amor. De uma certa forma, eu já me sentia um pouco mãe, por exemplo, dos meus alunos, de alguns clientes, dos meus clientes. Então, de uma certa forma, eu sentia que eu usava aquele amor de mãe. Então, eu já sentia o que era ser mãe, mesmo não tendo nenhum filho, mesmo nunca tendo ficado grávida. Mas eu já sentia, sabe? Eu já sentia aquele sentimento de ser mãe. Então isso é importante também. Essas práticas, elas têm o intuito de levar você para esse lugar, para você já sentir que você é, que você não precisa ter para ser, você já é. Então eu já sentia isso, sabe? Foi muito curioso, porque até pouco tempo depois que eu descobri, na verdade no meu aniversário, que foi dia 7 de outubro, a gente foi sair para comer, só eu e meus pais, meu marido, meus irmãos, e aí minha mãe perguntou se eu tava grávida, e aí quando que eu ia engravidar, eu falei, olha mãe, eu não sei, eu sou tão feliz no meu trabalho, eu amo tanto, eu sinto que eu vivo muito da minha maternidade, que eu uso essa energia de forma positiva, então se acontecer vai ser ótimo, né? Mas também eu já me sinto feliz, sabe? Eu já me sinto feliz, assim. E foi interessante, porque eu estava falando isso pra ela, eu já estava grávida, né? E depois eu comecei a passar mal igual a louca. Já estava acontecendo muitas mudanças em mim, sei lá, hormonais, né? Quem aqui já engravidou, sabe? Deve entender um pouco o que eu tô falando. Mas daí hoje eu comecei a passar mal, e fui saber que eu já estava com 8 semanas, né? Hoje eu tô com 16. E foi muito interessante, sabe? Então, assim, eu já sentia. A mesma coisa quando eu manifestei o meu esposo, né? Eu vivi várias decepções, assim, antes do meu esposo e tal. E aí, na época em que eu conheci o meu esposo, eu tava num momento de muita felicidade, sabe? Eu tava solteira e eu tinha amigos, inclusive eu tinha um amigo que ele era um amigo formidável, porque era assim, por exemplo, eu quero ir, sei lá, eu quero ir, sei lá, pro cinema, eu quero ir para uma boate. A gente ia junto e às vezes ele conhecia alguém lá e ia embora, eu ficava sozinha, depois eu me dava um jeito de ir embora, ou acontecia o mesmo comigo, né? Sei lá, vamos supor que eu conheço alguém e ele fica. Então, eu tava tão feliz solteira, feliz comigo, sabe quando você não tá sentindo a necessidade de ter? Né? Eu apreciava a possibilidade, eu já tinha uma lista do que eu queria, dos atributos que eu queria, mas eu não tinha necessidade, eu não tinha apego, eu não tinha aquela coisa de que sem isso daqui eu não seria feliz. Então foi assim que eu conheci o meu esposo Yuri, né? Agora é o Yuri pai, porque tem o Yuri Davi, né? Pelo menos tem Davi. Então, foi assim que eu conheci o meu esposo na ocasião. E ele também estava feliz, né? Porque a gente tinha ressonância, e ele também estava feliz solteiro. E o Yuri, a gente se conheceu, ele tinha 39 anos na época, né? Hoje eu tô contando história, hein? Mas é legal, né? Vocês conhecerem um pouquinho também. Então, o que acontece, gente? Eu tava feliz, ele também tava feliz, e assim é a melhor hora pra gente encontrar. Porque não existe aquela coisa, eu vou encontrar a outra metade da minha laranja. Não, ninguém quer saber de metade. A gente quer estar do lado de pessoas inteiras. É assim que a gente não se sente sufocado, que a gente se sente livre para poder conhecer, para depois virar um relacionamento, sabe? Então, eu percebo que isso funciona sim para qualquer coisa. Para qualquer coisa, gente. Quando você começa a fazer esse tipo sabe, de sensação, é incrível literalmente o que começa a acontecer, sabe? E aí a gente foi se conhecendo assim, sem a menor pretensão, e hoje já temos aí 15 anos, vamos fazer 15 anos, né? Daqui a pouco tempo, em julho, nós vamos fazer 15 anos já de casamento, tá? Hoje a gente tá em dezembro, juntos, né, vamos dizer assim, tá? Porque a gente não foi muito certinho, vamos morar junto depois de
tempo nós nos casamos, né? Depois que a gente estava morando junto, a gente se casou. Foi meio assim, tá? E eu quero só que você perceba que eu usei as mesmas coisas com o Yuri, né? Com o Yuri, o marido, para o Yuri filho, né? O Yuri Davi. E se eu for parar para olhar, gente, tudo, sabe? Várias coisas. Eu estava apreciando, eu já estava me colocando numa posição de felicidade, mas não significa que eu tô feliz e que eu não vou colocar o que eu quero pro universo, né? Então essa questão de você trabalhar a ansiedade, trabalhar o desprendimento, o desapego, isso é uma das coisas que traz as coisas pra gente, assim, com velocidade, com leveza, sem dor, sem sacrifício para as nossas vidas, sabe? Independente daquilo que você quer, né? Então, eu me lembro que recentemente também, não cheguei a compartilhar com vocês, mas, por exemplo, eu tive uma fibromialgia no ano de 2019. E aí eu comecei enfim, tomei suplementos que ajudam, né? Inclusive a Vaiana fala sobre isso, tomei suplementos de magnésio, comecei a fazer personal. Tive que parar por causa do bebê, né? Mas eu comecei a fazer personal. Só que além de fazer isso, além de começar a fazer as ações, porque a gente tem que pensar nisso também, você tem que ter as ações que são congruentes, não é só trabalhar as práticas, tá? Vou colocar o 8º segredo. Então, se porventura eu quero uma alma gêmea, no mínimo que eu tenho primeiro, começar a cuidar de mim, né? Ficar bem, ficar bonita, ficar arrumada, procurar cuidar do meu corpo. Então, isso eu já cuidava, isso eu já fazia, tá? Outra, eu tenho que sair. Como é que eu vou conhecer, né? E eu tenho que sair. Então, foi assim que eu conheci o meu esposo. Hoje, por exemplo, tem uns aplicativos, tá? Então, você pode usar o aplicativo. Você tem que derrubar os seus preconceitos aí, você que tá no mundo atual, né? Essas coisas, essas dificuldades. Não é que você tem que sair com alguém pelo aplicativo e você já tem que namorar essa pessoa ou fazer algo com essa pessoa, tá? Mas eu tô mostrando pra você que a gente também tem que fazer a nossa parte, não é esperar que alguém bata na nossa porta, né? Então, eu não ficava ansiosa, ficar lá, ai meu Deus, quem é? Quem é? Não ficava, eu ia curtir, eu tava lá, eu queria ser feliz. Se porventura eu encontrasse alguém, não pra completar a minha felicidade, mas falar assim, nossa, eu sou tão feliz, nossa, mas eu tô perto dessa pessoa, eu tô mais feliz. Nossa, parece que eu tô mais alegre, eu tô mais feliz. Interessante, entende? É assim, não é porque eu preciso disso para preencher um vazio que tem dentro de mim, jamais. Não pode ser dessa forma, né? Então, quando eu tive essa fibromialgia, eu comecei a ter as atitudes. Eu falei, vou buscar um nutricionista, comecei a pesquisar, fui tomando suplementos, fiz personal. Só que aí eu comecei a falar assim, cada dia eu tô me curando mais. Nossa, eu tô me curando mais. E eu não ficava movimentando o braço para ver se tava doendo, porque se eu tô movimentando, é a mesma coisa de eu ter colocado a semente e desenterrar a semente. Então, eu falava assim, nossa, que bom, eu tô melhorando. Nossa, que bom, eu tô melhorando. E eu imaginava eu melhorando. Gente, eu manifestei isso. Eu acho que foi mais ou menos sei lá, se foi em julho, eu acho que foi mais ou menos em julho ou em agosto que eu consegui materializar, não manifestar, mas eu materializei isso. E eu fui curada, parei de sentir dores assim, sabe? E eu tenho certeza que foi também fazendo esse processo, né? Foi também eu transformando e trazendo o futuro para a minha realidade, acreditando e vivendo como se fosse real. E trabalhando toda essa congruência. Eu fazia gratidão agradecendo pela cura da fibromialgia, eu colocava na carta, Deus, obrigada pela cura da fibromialgia, eu tô 100% saudável, não sinto dor, como eu tô feliz. Eu trabalhei crenças, porque quando você tem fibromialgia, se você olhar a metafísica da saúde, vai mostrar que você tá com questões a serem trabalhadas. Eu fiz todo esse processo e eu manifestei essa cura, gente, tá? Então, sim, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco grande, mas isso tudo é para mostrar para vocês como aconteceu comigo também profissionalmente, várias manifestações que eu pude vivenciar. Foi a partir desse processo aqui que eu consegui. Por isso que eu falo para vocês buscarem, por isso que eu falo tanto para vocês realmente pegarem esse passo a passo. Porque se acontece comigo, por que não vai acontecer por você? Eu não tenho nada de melhor que você.
A única coisa que eu tenho e que você tem a possibilidade de ter, se você quiser, é essa disposição e esse comprometimento com a sua mudança e fazer o que tem que ser feito, não só o que você quer fazer. Ah, tem que fazer 8 passos. Ah, não, mas eu quero fazer só 2. Não é sobre o que você quer, é sobre o que tem que ser feito para você alcançar. Esse é o segredo das pessoas que realizam. Então é isso, meus amores, eu estou muito feliz e eu quero dividir isso com você, eu quero que você sinta essa felicidade e principalmente que isso que eu estou trazendo aqui te ajude a ter mais confiança, mais fé e a realmente se comprometer mais com o seu processo. E se você quiser a minha ajuda, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089, aonde eu posso estar falando para você sobre as nossas sessões que a gente tem, nosso programa Express Super, o Super Conquista de Sonhos e Objetivos, os cursos de Theta Healing, porque isso que eu tô falando para vocês não é uma coisa que eu só testemunhei na minha vida. Hoje, por acaso, eu tô contando um testemunho meu, mas eu já vi muitas pessoas, pessoal, muitas pessoas manifestando e isso alegra meu coração. E eu quero que você experimente isso, naquele objetivo que você está buscando hoje, tá bom? Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês, a todo o carinho, a todo o amor que vocês têm e todas as manifestações de vocês, tá bom? Eu emano que tudo que eu tô sentindo se multiplique, que transborde na vida de todos vocês, tá bom, queridos? Um beijo grande no coração de vocês, um lindo Natal, com muita alegria, paz, saúde para vocês, para toda a família. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!